Olá, queridos, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, meditando na palavra de Deus e tudo que Ele tem para nós, nessa trajetória que estamos trilhando aí, rumo à restauração de quem deveríamos ser, daquilo que fomos projetados para ser, transformando, né, aquilo que foi deformado, dando a oportunidade de Deus nos transformar, e trilharmos esse caminho aí de santificação, transformação, restauração do nosso homem interior até a estatura de Cristo, né? A barra é alta, como eu já falei, mas a gente segue essa trajetória aí. Então, muito daquilo que vivemos e experimentamos e a formação da nossa personalidade foi construída, né? Nós já vimos um pouquinho disso, né? Tudo que a gente é hoje foi construído também, até naquele exemplo do menininho no supermercado, né? A gente pôde ver que ele não era totalmente vilão, né? Algo do que ele vivia e experimentava era por causa daquilo que foi construído nele, né? Então somos fruto também do nosso meio, daquilo que a gente viveu e experimentou. Então as experiências contribuem muito, né, para aquilo que a gente é hoje, o nosso comportamento, mas essas experiências traumáticas, aquilo que a gente viveu em demasia, elas são muito importantes, né? Elas têm, elas conseguem influenciar muito o nosso comportamento e a nossa tomada de decisão, né? Então, parte do nosso temperamento é herança genética, mas parte é construída por aquilo que vivemos e experimentamos, né? As nossas reações, então, nas nossas reações, a gente pode ver bastante isso, né? Muitas pessoas reagem às situações da vida com um comportamento mais passivo, outras reagem às situações da vida com um comportamento mais agressivo, são aquelas mais fortes, mais agressivas, que estão sempre prontas para se defender, tem sempre uma resposta, parece que pensam rápido, né? E agride se for preciso, se for necessário, né? São pessoas mais fortes, mais críticas, parece que estão munidas sempre de arco e flecha ou com uma arma na mão, né? Prontos para atirar se for necessário, né? São mais incisivos, né? Mais agressivos mesmo, mas é uma reação, é um tipo de reação devido a tudo que já viveu, né? Provavelmente já foram pessoas feridas e reagem dessa forma. Um parênteses aqui, todos nós já fomos feridos, todos nós já fomos feridos em algum grau e de alguma forma, né? E todos nós experimentamos reações inadequadas, né? Todos nós já tivemos reações ruins, ora mais agressivas, ora mais passivas. Então não é só uma questão de temperamento. Ah, tem um que tem um temperamento mais forte e outro é mais tímido. Tem um pouco, né? Mas todos nós reagimos por causa de situações da vida, né? Muitas vezes eu já reagi de uma forma mais incisiva, outras vezes já reagi de uma forma mais passiva, me enfiando num buraco existencial, não é? Os mais velhos, ai, denuncia a idade, né? Vão falar assim, ó vida, ó céus, ó azar, síndrome de Hard, né? Aqueles que falam, ai meu Deus, e desanima, né? E se enfiam no buraco da vida. São os que têm um comportamento naquela situação, naquele momento de vida, mais passivo, ficam mais na defensiva, mais temeroso, né? São mais solitários, né? Se escondem, têm relacionamentos menos profundos, né? São mais quietos, têm uma certa desconfiança, um medo, porque já foram feridos, né? Então tem medo de ser feridos novamente. E se fecham e tentam se preservar numa atitude mais passiva, mas munido ali de um escudo, entende? Com medo de ser ferido novamente. O outro, com medo de ser ferido novamente, ele fica munido ali de arco e flecha. Mas ambos são por causa de um medo de serem feridos novamente, porque já experienciaram situações que machucaram profundamente. E todos nós já vivemos situações difíceis na vida, né? Então, isso explica um pouco das nossas reações, ora
muito passivas, num buraco existencial, cheio de timidez, de vergonha, de medo, né? Muito temeroso, ora com comportamento mais agressivo, cheia de ira, de braveza, munidos mesmo de arco e flecha, mas prontos para se defender, né? Todos os dois temperamentos de pessoas diferentes estão querendo dizer a mesma coisa. Eu não vou mais ser machucado. Eu não quero mais ser machucado. Eu não aguento mais ser machucado. Eu não quero ser ferido novamente. Eu não suporto mais a dor. Não é? E tudo isso, então, que a gente viveu, vai construindo um pouco do nosso temperamento, quem somos, né? A gente pode ver o temperamento, ao invés da gente caminhar ali para aqueles 4 temperamentos, vamos caminhar para um outro lugar, para os 3 temperamentos, tá? Então, o temperamento mais emotivo, mais intelectivo ou mais volitivo, tá? O emotivo é aquele que dá mais vazão às emoções, né? É o mais relacional, mais afetivo, mais amoroso, né? O intelectivo é aquele mais voltado à razão, ao raciocínio, mais teórico. O volitivo é o mais líder, mais executor, mais plantador, mais forte, mais impulsivo, mais explosivo também, né? Então, a volição, ela é a vontade, né? Aquela garra, né? A perseverança, aquela força, né? A intelectualidade é a parte ali dos pensamentos, né? E a emoção é essa parte mais afetuosa, o próprio nome já diz, né? Então, agora imagine as situações da vida influenciando esse temperamento, né? Imagine que, então, muitas situações já vividas acabam por influenciar mais fortemente os temperamentos. Então, imagine um volitivo com problemas emocionais, um intelectivo com problemas emocionais, um emotivo com problemas emocionais. Então, se o emotivo tem problemas emocionais, suas emoções tendem a ficar mais emboladas, suas decisões mais emboladas, os sentimentos ali afloram, né? E prejudica muito a tomada de decisão. E aí esses emotivos ficam numa inércia muito grande, né? Tendem a paralisar, a colocar o pé no freio, ali fechados nas suas emoções emboladas, cheios de medo, de temor. Agora imagina um intelectivo com problemas emocionais. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai tender a estudar mais, a se fechar mais, a se isolar mais, né? Vai mergulhar ali nos estudos, na parte teórica, vai demorar muito tempo ali no planejamento e não consegue colocar as coisas em ação, né? Se consegue agora entender as pessoas um pouquinho, o comportamento, né? Então tem uma base ali, e aí os problemas vão surgindo, vão aflorando, e os problemas emocionais vão acontecendo, e isso vai desalinhando, né? São as distorções dentro dos temperamentos. Então imagina um volitivo, uma pessoa cheia de vontade, de impulsividade, cheia de garra, de perseverança, de força, né? Mas que começa a experimentar problemas emocionais. Essa pessoa, ela vai tender a deixar de lado as emoções que atrapalham ela, e para não sofrer mais, ela vai virar um workaholic, né? Vai passar por cima das pessoas como um trator, vai ter essa tendência, deixa tudo isso de lado, porque eu preciso continuar a vida. Então, essa é a tendência do volitivo, né? Então, as situações difíceis na vida afloram, exacerbam, né? Deixam aquilo com muito mais tempero, né? Com muito mais intensidade. E aí a gente pode conseguir entender mais uns aos outros e a nós mesmos, né?
que você acha que é, né? Qual é o teu temperamento? Mais emotivo, mais afetivo, mais amoroso, mais relacional, né? Ou mais intelectivo, voltado aos estudos, mais teórico, mais voltado ao raciocínio, ao planejamento, né? Mais sofisticado, assim. Ou talvez o volitivo, né, com aquela força de ação e de execução, o líder, né, o mais impulsivo, o mais explosivo, né. Todos têm grandes qualidades, né. É sensacional ver os volitivos assim, tomando as ações, líder nato, né, plantador, cheio de energia, de força, os intelectivos assim, é, profundos, teóricos, com um planejamento como ninguém faz, né? Bem sofisticados. E os emotivos, aqueles maravilhosos, né? Que são amorosos, afetuosos, que dão aquele abraço gostoso, né? Doces, relacionais, né? Que a gente até inveja, né? Então, esses são alguns temperamentos, né? E a gente pode ter o equilíbrio de todos eles, mas as situações da vida muitas vezes afloram algo, né? Que já existe em nós. E aí entra naquele exemplo que a gente acabou de citar aqui, né? As distorções, como as emoções podem levar um intelectivo a se afundar muito na teoria, a ficar paralisado, a se fechar e se isolar, como os problemas emocionais também podem fazer os emotivos embolarem os seus sentimentos ainda mais e eles ficarem ali paralisados, embolados nas suas emoções, né, com pouca iniciativa, muita inércia, temerosos, e como também as situações difíceis da vida, os problemas emocionais podem levar um volitivo a falar, não quero mais sofrer e virar um workaholic, né? Com uma força e a pessoa aí passa a ter as suas atitudes muito mais fortes e até passar como um trator por cima das pessoas, né? Então a gente precisa ter cuidado e entender que as coisas podem embolar os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente experimenta, podem embolar as nossas emoções e contribuir para que o lado ruim da nossa personalidade aflore. Mas a gente pode colocar tudo isso diante do Senhor com entendimento, para que Ele trabalhe, né, em nossas vidas e a gente deixe o Espírito Santo trabalhar naquilo que são características nossas que precisam ser trabalhadas no Senhor, né? Então, o entendimento é muito importante, entendimento do poder de Deus, né? Mas entendimento também do nosso lado humano que precisa ser trabalhado, que precisa ser transformado, algo que precisa ser restaurado, aquela corda, aquele fio que se rompeu ali e Deus precisa restaurar, né? Quais emoções tem atrapalhado, o que atrapalhou, tem atrapalhado sua vida ou atrapalha a sua vida e o que precisa ser restaurado, colocado diante do Senhor, né? Tem feridas, coisas que você experimentou que te causam um medo tão grande e influencia quem você é hoje, as suas reações. Talvez a gente com isso consiga entender, né, que as nossas reações são frutos daquilo que a gente já experimentou e viveu ou tem experimentado, né? Então, grandes feridas, como abusos, por exemplo, emocional, sexual, eles têm a capacidade de nos afetar e podem provocar em nós um medo tão grande que a gente deixe de experimentar relacionamentos profundos, né? Será que o seu relacionamento com as outras pessoas tem deixado de ser profundo? Você se fechou aí com medo de ser ferido novamente? Se escondeu atrás de um escudo? Ou será que está munido e sempre estragando aí com palavras e atitudes os relacionamentos que Deus tem te dado? Nós somos assim, tá? Estragamos relacionamentos, mas glórias a Deus que Deus nos ensina a perdoar, a nos perdoar, ensina a sermos
vulneráveis também a pedir perdão, né? E Deus nos dá a chance aí de restaurarmos os relacionamentos com as pessoas e com Ele, né? Mas o fato é que às vezes essas grandes feridas nos provocam medo de relacionamentos mais profundos e a gente deixa de experimentar, então, a maravilha de ter um relacionamento profundo com alguém, com amigos, com ou com o cônjuge, ou até com Deus, né? Com medo, por causa do medo, por causa das feridas que já experimentamos, né? Principalmente se fomos feridos por pessoas próximas, aí a esfera da confiança é quebrada, né? Se aquelas pessoas que deveriam dar cuidado, proteção e amor, ao contrário disso, nos rejeitaram e nos feriram, aí a confiança é quebrada. E surge então o medo, a insegurança, e aí as pessoas tendem, por causa desse medo e dessa desconfiança, a se isolar cada dia mais, e a intimidade, então, nos relacionamentos deixa de existir, né? Quando se é ferido por pessoas que deveriam dar cuidado, proteção e amor, algo no coração morre, né? Os laços e os vínculos profundos emocionais deixam de existir e aí a conexão é rompida, surge uma frieza, uma apatia, um distanciamento maior, né? Até ressentimentos. E os relacionamentos são pautados mais por essa frieza, esse distanciamento, né? Por isso que algumas pessoas são mais frias, mais distantes, né? É o medo de se ferir novamente, né? Mais uma vez, né? O exemplo da criança no supermercado. Nem totalmente vítima, nem totalmente vilão, né? Ele é fruto daquilo que ele experienciou e viveu. Então, por causa dessa quebra de confiança, justamente por quem deveria dar cuidado, amor, proteção, uma inibição surge, uma timidez maior e até certa paralisação em algumas áreas da vida, né? E outros sintomas também, né? Como medo de falar, medo de se expor, e aí isso fica muito evidente, né? Por causa de uma quebra de confiança, por causa de uma rejeição sofrida, por causa de uma ferida vivida, né? Surge um medo, uma paralisia, uma inibição, uma timidez maior, né? E às vezes a vítima se sente culpada por não receber amor do progenitor ou de uma pessoa de confiança, e por receber tanta agressividade e rejeição no lugar de amor, ela passa a achar que é por causa da sua falta de capacidade, da sua inadequação. Ela passa a achar que esse é o motivo da rejeição, sua incapacidade e a sua inadequação. E aí passa cada dia mais como uma bola de neve, né? Um ciclo insano, achar que não tem valor e vai se tornando cada dia mais uma pessoa insegura, tímida, inibida e vai paralisando diante dos desafios da vida, né? E acreditando cada dia mais na sua incapacidade. Então é um ciclo que precisa ser quebrado, né, com entendimento. Assim como no exercício anterior, né, continua anotando aí num papelzinho ao lado, né. Será que você já foi ferido de uma forma que isso hoje repercute ainda na sua vida e você paralisa diante das situações difíceis? Paralisa com medo? Ou você acha que de repente você está reagindo de uma forma muito agressiva diante das pessoas e das situações da vida, com medo de ser ferido novamente, talvez as suas reações estejam exacerbadas, né? Como temos reagido? Como você tem reagido? Quais situações vieram à sua mente? O que te feriu? Né? Será que o cuidado dos seus progenitores que deveria vir, não veio, né? E ao contrário disso, veio um pouco de rejeição, né? Então, as pessoas que são mais validadas, mais amadas, elas são mais seguras de si, têm menos medo, né? Tem menos
insegurança. Tá vendo como algo do nosso temperamento vai sendo construído de acordo com o que vivemos, né? Os nossos pais falharam, né? Eles falham, foram ou são, né? Seres humanos, né? Projetados a refletir Deus, mas não conseguiram, né? Muitas vezes falharam. E a gente tem que derramar perdão, né? E com o entendimento disso, também a gente vê tudo de uma forma melhor e trabalhar isso tudo diante de Deus, né? Então as feridas acontecem nas nossas vidas. E muitas vezes nem pelo ato direto das pessoas, né? Não foram pessoas que nos feriram diretamente, falando uma coisa ou outra, ou nos rejeitando, ou não nos validando de acordo com aquilo que esperávamos, ou até merecíamos, né? Mas há circunstâncias da vida que também nos ferem muito, né? E nos deixam cheios de medo e de incertezas, até sem fé, sem esperança, né? Há grandes situações que nos deixam assim, nesse lugar de medo, de temor, né? Por exemplo, perdas financeiras, grandes perdas financeiras, a perda de emprego, perda de familiares, o luto, né? As separações, adultérios, doenças graves, todas essas situações têm um potencial enorme de causar feridas em nossas emoções ali, na nossa alma, desalinhar as nossas emoções, nos deixar num lugar ali de medo, de incerteza, de falta de fé, de falta de esperança. Então essas situações, elas precisam ser colocadas diante de Deus, né? A gente pode falar: Deus, eu sou sensível, frágil, essas situações da vida que eu vivi me deixaram fragilizadas ao extremo, estou desalinhada, com as emoções desalinhadas, estou reagindo mal, estou me enfiando num buraco, ou estou brava demais, cheio de pedra na mão, pronta para dar uma pedrada em alguém, morder o primeiro que passar por mim com palavras assim, com dentes afiados ou palavras duras, sabe? Todos nós somos humanos e temos reações humanas e fomos chacoalhados com as tempestades da vida e tudo isso desalinhou quem nós somos hoje e como reagimos. Somos e estamos fragilizados muitas vezes. E essas situações difíceis e extremas, elas podem minar a nossa fé, minar a nossa alegria, a nossa perspectiva de futuro, sabe? Quando a gente vê uma pessoa que já está cansada da vida, né? Porque viveu situações desafiadoras demais. Não é porque ela tem pouca fé, é porque ela se cansou muitas vezes, né? Mas a gente já vai ver um pouquinho sobre fé aqui. Então essas situações, elas têm a capacidade de roubar os sonhos, roubar as perspectivas e roubar o futuro, né? Penhorar todo o futuro. Imagina uma família vivendo situações financeiras muito difíceis por alguns anos. O adolescente vivendo essas situações, ele vai deixar de sonhar com o seu futuro, vai deixar de acreditar que pode fazer um bom cursinho, que pode estudar numa boa escola, que pode cursar uma boa universidade e ter um futuro brilhante. Entende como situações aí de bancarrota, de falência, de quebra, de dívidas, de um buraco enorme na área financeira, pode minar os sonhos até dos nossos filhos? Ou talvez nós lá atrás tivemos nossos sonhos interrompidos, minados, ou a gente não pôde sonhar tão alto por causa de situações financeiras. Então as situações, elas têm esse potencial de minar a nossa fé, minar os nossos sonhos, as nossas esperanças. Por isso que é tão importante a gente estudar a palavra de Deus, conhecer
todas as promessas de Deus para nós, conhecer o caráter de bondade do Senhor, conhecer a Deus mais profundamente, isso é importante. Vai transformando a nossa cosmovisão, transformando a nossa mente, transformando tudo aquilo que foi plantado de ruim em nossa vida, e a gente vai alinhando a nossa visão, a visão de Deus, alinhando as nossas emoções, as emoções de Deus e mudando o nosso ser. Por isso que é tão importante estudar, conhecer e continuar, prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Como diz Oséias. Então, continuando. Muitas vezes também a gente tem a tendência de culpar Deus pelo que aconteceu conosco, né? E a gente fala, ai, Deus não gosta de mim, Deus não se importa, tudo de bom acontece na vida do outro, mas na minha não. Inconscientemente a gente vai se afastando de Deus, vai entrando numa desvalia, numa falta de fé e se ressentindo com Deus e se afastando. Entende como também a nossa pouca intimidade com Deus pode ser fruto disso? De experiências ruins vividas com o nosso progenitor, mas também de experiências ruins na vida que vai construindo em nós uma apistia grande, uma falta de fé e diminuindo a nossa fé, né? Nós podemos ficar assim ressentidos com Deus e por causa de tantos problemas e tantas derrotas consecutivas a gente vai perdendo a esperança, né? Mas o Senhor nos entende e o Senhor entende a nossa humanidade, a nossa pequenez, né? Imagina assim, um êmbolo, como que chama? O êmbolo ali da injeção, da seringa. Então, o êmbolo, ele tem metade, se você coloca um pouco de líquido ali, até a metade, né? Tenta encher, um pouco fica líquido, um pouco fica o ar, né? Então, ele não tem o vácuo ali, né? Não tem ausência de alguma coisa. Existe dois conteúdos ali, o líquido e o ar. Então, não é um vazio. A gente vai trabalhar aqui agora, só para ter um entendimento, a falta de fé. Então, a falta de fé não é exatamente o vácuo, né? Um vazio, a ausência total de alguma coisa. Mas significa que esse espaço onde não há fé dentro do êmbolo, esse espaço que a gente tende a perceber como vazio, muitas vezes ele está cheio de apistia. E se você vai enchendo muito a sua apistia, vai enchendo muito com a apistia, com a incredulidade, a sua fé vai diminuindo, entende? Então, as situações negativas na vida, todas as vezes que nós fomos derrotados, que o gigante se levantou e nos afrontou, e todas as vezes que sucumbimos diante dos gigantes da vida, essa apistia vai aumentando. Por isso que eu não estou usando o termo aqui falta de fé, porque eu não quero colocar nesse momento a ausência de algo, mas a existência de duas coisas, não um vácuo, né? Então, para que para que a fé opere, ela precisa encher o êmbolo ali. E para encher esse êmbolo, a sua apistia, a sua incredulidade precisa diminuir. Mas muitas vezes essa nossa incredulidade, ela foi construída diante das circunstâncias difíceis da vida. Imagina uma pessoa que sucumbiu diante das drogas ou diante da bebida. Muitas vezes esse gigante se levantou e ela foi derrotada pelo gigante da bebida ou das drogas. Ela passa a crer que ela não consegue mais dizer não à bebida ou às drogas. Ela passa a acreditar que as drogas têm um poder muito maior, que tem um poder enorme de influência sobre sua vida. E que ela vai cair sempre, 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 que não tem jeito, né? O fato dela sucumbir inúmeras vezes diante do vício fez a apistia dela crescer e o êmbolo dela ficou tomado pela apistia e está quase sem nada de fé, né?
Consegue entender esse paralelo? Uma pessoa, por exemplo, que bateu o carro num acidente gravíssimo, 1, 2 vezes, 3 vezes, ela desenvolve um medo de dirigir, né? Ela fica com pânico e diante de qualquer situação difícil, mesmo que ela esteja ali no banco do carona, ela vai ter um certo receio, um certo medo, vai agir com mais temerosidade. Então, o que aconteceu ali? As circunstâncias da vida fizeram com que a apistia dela crescesse. Ela vai ter medo e vai falar assim, eu não consigo dirigir mais. E aí a fé diminui. Então é isso que eu tô querendo colocar aqui para vocês. Não significa às vezes a nossa total falta de fé, porque senão a gente vai ficar, Senhor, eu não tenho fé, né? Mas o que a gente precisa fazer, né? Trabalhar a nossa fé no sentido de conhecer mais a Deus, né? Conhecer mais quem Ele é, o seu poder, o tamanho da sua grandeza, a sua soberania, o seu caráter de amor. E tudo isso vai contribuindo para o aumento da nossa fé, para a nossa segurança, porque a gente sabe quem é Deus. A gente vai entendendo o nosso valor diante dele, a gente vai entendendo o caráter do Senhor e a nossa fé vai aumentando. A gente vai caminhando no conhecimento das promessas de Deus para as nossas vidas, e isso vai aumentando a nossa fé em quem Ele é. E aí a apistia vai diminuindo. Então a gente precisa trilhar essa jornada aí do conhecimento de quem Deus é, né? Para que a nossa fé também seja aumentada. Douglas Moo é um teólogo importante, escritor, né? Ele diz lá no seu comentário de Romanos um pouco sobre essa fé. Então, a nossa fé é respaldada em quem Cristo é. Cristo é quem qualifica a nossa fé, né? Se temos fé, não é por causa de nós. Se temos fé, é pautada em quem Deus é, né? Ele é quem qualifica a nossa fé, é devido à credibilidade da obra de Cristo, é devido à credibilidade da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, é devido à credibilidade dele, né? E experimentada por nós, né? Mas é por causa da fidelidade dele, né? Nós somos o sujeito do verbo crer, mas, entretanto, essa fé é extraída do sentido de quem Deus é, né? Então o valor está no objeto da nossa fé, né? O valor está em quem Deus é, na pessoa de Deus, né? É como num cartório. Se o documento ele tem validade, uma cópia autenticada, por exemplo, é porque ali o responsável do cartório falou, eu dou fé, eu vi o documento original e dou fé, ele atesta algo, né? Então aquele documento passa a ter um valor como um documento original porque alguém atestou o valor daquilo. Então, assim é a nossa fé. Se temos fé, é devido à própria obra de Cristo, né? A credibilidade do próprio Deus, da própria obra de Cristo, por causa da fidelidade dele, por causa da obra dele, né? Da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Entendeu? Então, nós podemos ser inundados de fé à medida que vamos crescendo no conhecimento de quem Deus é, à medida que vamos crescendo no conhecimento das promessas de Deus para nós. Tem um trecho da palavra que diz assim, lá em Marcos 9, de 20 a 24, diz assim, e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino,
há quanto tempo está acontecendo isso com ele? E o pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Olha o grito desse pai de socorro, né? Por socorro. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Parece redundante, né? Ele exclamou, eu creio, mas ao mesmo tempo ele falou, ajude-me na minha falta de fé, né? E Cristo respondeu para ele, se o Senhor pode, né? Tudo é possível ao que crê, né? Deus pode, né? A questão não é se Jesus ali poderia curar, mas a questão é se o homem poderia crer. Do que estava cheio o reservatório dele, né? Do que está cheio o nosso reservatório. A gente acabou de falar que né, a nossa fé ela é respaldada e pautada por aquilo que Deus é, né? Se cremos, é por causa de quem Deus é. Se cremos, é porque conhecemos quem Deus é. Se cremos, é porque Deus é poderoso, infinito em amor, em misericórdia, em graça, porque sua soberania é grande, né? Porque Ele é confiável, fiel. Então, se nós cremos, é por causa de quem Deus é. Mas o que abalou a sua fé, a sua esperança? O que te colocou num buraco de rejeição? O que te encheu de medo? O que desalinhou as suas emoções? O que você viveu e experimentou, que balançou e influencia hoje as suas reações e quem você é hoje? Você consegue pensar um pouco nisso? Anota aí todas as situações difíceis da sua vida que você acha que tiveram poder de influenciar as suas reações. Anota também todas as pessoas que você esperava um pouco de amor e, pelo contrário, elas te rejeitaram, te feriram, te magoaram. Anota tudo aquilo que está desalinhado na sua vida. Você acha que as suas emoções estão um pouco desalinhadas, está sensível demais, cansado demais, sem esperança, sem fé no futuro, achando que não tem mais nada de futuro para você, é tarde para começar, para recomeçar. Você acha que não tem valor, está se sentindo sozinho, solitário, está com medo das situações da vida. Foi difícil até aqui? Você consegue perdoar? Se perdoar? Você acha que você não tem valor? Talvez você esteja se colocando num lugar de carrasco de si mesmo? Queria ser uma pessoa, mas no fundo sucumbe a quem você é e às suas emoções e só tem reações ruins, né? Você não é aquele chefe malvado, talvez seja um menino que um dia ali aprendeu a ter comportamentos ruins, mas Deus pode nos mudar, né? Deus pode, Ele pode. Mas você pode crer? Você consegue crer no poder do Senhor e na transformação que Ele tem para a sua vida? Nessa trajetória de restauração, você crê que Ele pode te restaurar, te alinhar, te realinhar, te transformar o seu modo de crer, de ver, de perceber, de sentir e te tirar desse buraco existencial ou dessas reações inadequadas? Coloque tudo isso diante do Senhor hoje. Até a próxima. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Tenha um tempo aí agora de ministração. Um grande abraço. Até a próxima.